É literalmente uma reserva do mercado, tá? E olha que isso daqui que eu tô falando, e falo com toda a propriedade, tá? Por saber do setor, conhecer e ter estudado muito. Essa disciplina que eu estou dando aula para vocês, eu dava aula no mestrado. 6 meses dando essa disciplina, então a gente teve assim, eu tinha bolsista para pesquisar e a gente varreu a vida desses caras. E aí, quando eu falei dessa pessoa que foi no Flow podcast, vão lá e assistam hoje de noite, passem as partes das bobeiras, mas vão e peguem e recortem aquela parte do negócio. É isso que vocês têm que entender. Recorte aquilo e entenda. E aí você vai entender que Simone, eu acho que assistiu também, né? Foi a Simone? Mudaram as bolinhas agora, daí eu não sei mais quem estava Eu assisti, eu assisti Priscila. essa. Foi a É, Priscila, né? E esse- aí ele explica que tantos anos, 18, o pai dele faz uma padaria, não é isso? Ele Mas, conta a trajetória da família, é, né? Ele estudou e fora do Brasil, claro que já era uma pessoa tá que tinha, vendo? né, um poder Ah, aquisitivo diferenciado. E daí ele conta dessa parte das Casas Bahia que ele estava muito atento ao mercado e sabia que havia um conflito entre os irmãos. E sabendo dessa questão entre os irmãos, ele achou que era a hora dele entrar e tentar entrar na participação das Casas Bahia, né? isso. E ele fala dos próprios irmãos dele também, né? Não sei se está falando dos irmãos do Klein ou se está falando dos Não, irmãos das dele. Casas Bahia. Na É, questão das Casas é, Bahia, ele falou que ele, isso. sabendo que um dos irmãos lá, depois que faleceu o Aparece, né? fundador, os irmãos estavam em conflito e um deles queria sair da sociedade. Observando essa intenção do irmão, foi onde ele entrou com a intenção de fazer o ingresso dele como acionista, né, como parte do conselho da empresa. Isso. Muito bem. E o do Pão de Açúcar, e o que que ele, você lembra que ele fala a parte do Pão de Açúcar também? O que que acontece? Eu Ou lembro ele... que ele falou da parte dos irmãos, que o pai Isso, dele resolveu fazer isso, uma. isso que eu queria. Resolveu administrar ali a sucessão patrimonial, e nesse planejamento sucessório foi feito daí a distribuição, e ele deixou de fazer parte da administração, ele deixou de ser o CEO e passou a ser um conselheiro. Você vai entender para onde que ele foi, caiu para cima de novo. Exatamente isso. Muito obrigado, Priscila. Era isso que vocês vão ouvir lá. Mas ninguém sabia que o Pão de Açúcar era da família, né? Todos nós achávamos que Pão de Açúcar era Abílio Diniz, certo? Ah, vocês Sim, sabiam? É, vocês sabiam, desculpa. Vocês todos sabiam que era, né? Só eu e a Priscila que não sabíamos. correto, eu não sabia, não fazia ideia. É, mas então respondam logo, pelo amor de Deus, não me deixe no vácuo aqui, né? E a mesma pergunta que eu faço, vamos ver a rapidez, Priscila. Você responde junto, vamos ver quem responde primeiro. E e na questão do Carrefour, vocês sabiam que ele também não faz mais parte? Não. Foi rápido. 2. Não, também não sabia. Perdeu. Ô, Priscila, você perdeu, Priscila. Então tem delay, tá bom. Vou entender que tem delay. Tem delay. Ou me deixou no vácuo. Ele também, a gente achava que o Carrefour era dele. Não, ele brigou lá com o grupo qual é o grupo maior do Carrefour? Chama-se Cassino, é isso? Grupo Cassino? Eu não lembro o nome do grupo, ele falou o nome de muitas empresas durante a entrevista, eu não me recordo. E assim, cara, o cara é foda, eu acho que ele já foi, tá? Pela fala dele, ele abandonou, ele largou os bets de trabalhar, né, Priscila? Não sei se você assistiu A também, fala Carla, né? dele é muito mais: cuide da família, fique com a família e cuida da Saúde. saúde. Na verdade, a entrevista dele mais fala da parte pessoal, também de quando ele foi Isso, sequestrado, do que isso, da parte das empresas, né? A entrevista é mais pessoal, né? isso. Você acha que ele vai falar da empresa dele? Se tudo que ele tinha. Imagina, o cara mandava em todas elas e hoje ele não manda em mais nenhuma delas. Então, para fazer uma pergunta para um cara desse é humilhante. Não estou dizendo que ele não é competente, só que o cara tá com 70 anos, né? O cara tá dizendo cuide da família porque ele já viu. É a questão que eu falei hoje de manhã, é a hora do sucessor. Chegou a vez dele. Entrou de 50, que é o irmão dele.
Mas ninguém sabia isso. Nunca foi comunicado que o Pão de Açúcar era da família do Diniz, que incluíam os irmãos. Nunca irmãos apareceram. E aí eu achei engraçado que nessa entrevista ele declara que o pai dele faz a separação da empresa. Porra, cara, ele deve ter se sentido, não sei como, né, por ter levado, não sei como é que era a relação, mas vamos imaginar que orgulhoso enquanto estava no poder e decepcionado da separação do pai, né, após e tirado o poder e dado para os outros irmãos. Daí a gente não sabe, aí começam as disputas que eu falo. Como é que será que era? Só o Diniz ganhava dinheiro e os outros irmãos que também eram donos se ferravam? E isso é a governança corporativa familiar que nós vamos começar a falar disso agora. Mas, o professor, quem pode garantir que isso poderia até ter sido um acordo entre o próprio pai e ele? Quem garante que ele não chegou para o pai e falou assim: até agora só eu trabalhei, só eu que dei duro nisso e os outros estão ali só recebendo. Então vamos combinar e a gente divide tudo e aí, enfim, cada um cuida do seu. Essa última parte aí que você se arrebentou. Tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Você acha que o cara ia dividir tudo igual com os irmãos trabalhando só ele? Minha opinião agora te confrontando, Liliana, tá? Mas não brigando, porque você é da polícia, tá? O que a nossa colega falou hoje de manhã, a Sirlene? A Sirlene fez uma fala, que é a opinião dela, e disse que se lasca os outros, né, Sirlene? Sim, eu vou trabalhar para mim, eu estou trabalhando, eu vou fazer a minha parte e eles que façam a parte deles. No mínimo, ele ia pegar, tipo, 60% para ele, que foi o que ele passou a vida inteira trabalhando, e os outros 40% divide entre os irmãos. Viu? A gente não consegue ter essa... Eu acho que é muito mais, velho. Não, um exemplo, né? Eu acho que é muito mais desse teu exemplo. Eu acho assim, esse cara dominou a empresa como se fosse dele e devia dar para os irmãos lá um prolabore de 5, 10 mil. Entendeu? É aí que começam as discussões de quanto que merece o irmão, de quanto que merece o cara que não faz nada, mas é dono. Começa aí, cara. Você já imaginou você ser dono do Pão de Açúcar e não poder assumir o Pão de Açúcar? Você já imaginou a cabeça dos irmãos? Por anos e anos ser podre de rico e o cara colocou embaixo da asa e disse: é meu e ninguém tira? E é o que acontece, por isso que eu disse, eu tô falando, não sejam ingênuos. É isso que acontece. A briga é essa. Porque se chega para o irmão e diz, por exemplo, a minha, se ficar rica, tomara que fique logo, né? E diz, vou te dar 20% e você não faz nada, o que é o 20%? Eu vou perguntar, né? É 2 milhões, mas pode, não faço nada mesmo. Pode ficar com os outros 8 milhões para você e eu 2 tá bom. Até uma hora que eu vejo que ela tá crescendo, comprando avião, viajando, e eu ali com os meus 2 milhões comprando comida para comer. Cara, esses caras são poderosos. São poderosos e a briga com o dinheiro é pesada. E é por isso que tem a briga familiar. Alguém já participou de uma separação de bens da família, que os pais morreram e deixaram herança? Alguém conhece alguma história que possa contar? Eu tenho um cliente no escritório que os pais faleceram Certo? num acidente de carro. Eles, Pena. com inúmeros imóveis, estacionamentos e outros estabelecimentos comerciais. E depois que faleceu, daí descobriu que ele tinha outra família. Aí a outra família veio atrás dos bens. E eles morreram nesse acidente em 1989. Certo. E nós estamos em 2021, na terceira geração da família, e eles ainda não definiram a separação dos bens, porque existe essa questão do conflito entre famílias distintas, né, que tinha essa segunda família. Não se entrou em acordo nenhum até o momento, e fica aquele conflito. Quem quer, eu tenho mais direito, você tem mais direito. No fim, os filhos mesmo já vieram a falecer, e estão os netos hoje envolvidos na disputa. E me desculpa a pergunta, a família original, né, continua com o patrimônio e a família paralela, que também tem direito, continua fodida.
durante um período, porque eles tinham muitos imóveis, alguns chegaram a ocupar esses imóveis, né? Não lembro agora se é da família original ou a segunda. E hoje os imóveis, eles já estão, assim, bem deteriorados, porque ninguém quer assumir o cuidado com esses imóveis. Os imóveis estão, assim, sabe aqueles imóveis que você passa na rua, que você No vê que centro ninguém e tá vê vazia cuidando? deles. Aham. Que tá tudo deteriorado e não tem ninguém, porque ninguém quer assumir o cuidado, mas todo mundo quer o lucro. Então, enquanto há aluguel, aí existe uma determinação judicial para que as rendas dos aluguéis e a renda de alguns estabelecimentos comerciais já sejam transferidas, aí já tem um percentual que cada um recebe até que se termine a partilha. Mas, assim, agora eu não Tá lembro quem é quem, explicado. porque é muita gente envolvida, eu nem lembro os nomes, assim, mas Cara, é grande o obrigado. processo. É um exemplo sensacional. Não sabia que durava. É o primeiro exemplo que eu vejo que durou tanto assim. Próximo exemplo. Tinha mais dois que queriam falar. Luiz e Liliane. Não iam falar nada? Cara, essa é a merda. Então, assim, não sei quantos irmãos vocês têm, mas o dia que os pais de vocês morrerem, vocês vão brigar por causa de uma xícara. É inacreditável, mas é o que acontece. Por quê? Não sei. Por isso que é bom ser pobre nessa hora, que não tem nada para dividir e a vida continua. Certo? Ou então, já pede para o pai em vida, porque é até mais barato separar, né? Não sei se alguém conhece também de contábeis, como a Priscila já mostrou que conhece de legislação. Vocês sabiam que é muito mais barato o inventário em vida do que em morte? Sim, prof. Meu avô faleceu faz uns 4 anos e minha avó agora é recente. A Certo. gente gastou bem menos com ela agora por causa do aprendizado que a gente teve com ele. Isso. Porque todo mundo quer morder um pedaço de dinheiro. É a prefeitura. Não, mas Tudo. entre vocês, brigaram também ou não? Chegou ao ponto que, como é minha mãe que cuidava da minha avó, chegou ao ponto dela ter que pedir para o juiz interditar para bloquear o dinheiro, para eles não conseguirem chegar nela e falar assim: mãe, eu preciso de 10, Tá mãe, eu preciso de vendo? 15. Tá vendo, cara? Tá aí, é todas as famílias. Menos da minha, porque eu vou dizer pra minha irmã. Não, nós vamos brigar pra minha irmã, porque tem um negócio que eu e ela queremos também. Nós vamos chegar numa briga que é um jogo de porcelana da minha mãe. Que nós já começamos a brigar desde ela nem morreu ainda, tá bem, e nós já estamos brigando quem fica. Mas vai ser assim. Ariane, metade é teu, metade é meu. Quem vai influenciar nessa hora? Eu falei hoje de manhã. Marido, esposa. Exatamente, que não vão concordar com a divisão. Exatamente, Sirlene. É aí que o pau vai começar a pegar. Porque daí a minha esposa vai dizer que ela tá ganhando mais e o marido dela vai dizer que ele tá sendo prejudicado porque eu tô ganhando mais, eu dizendo, entendeu? E aí começam as disputas de bobagem, cara. É fogo e isso acontece em todas as famílias. E isso é a governança corporativa. Como é que eu resolvo isso? Então eu vou começar aqui a falar mais tecnicamente agora, mas a dica que eu dou para vocês, se vocês não querem perder dinheiro, preste atenção. Preste atenção neste momento agora. Sabe o que você faz? Você transfere em vida com usufruto para a geração seguinte ainda. Então, por exemplo, a Priscila vai lá e tem os pais ainda, Priscila? Tem, né? Eles vão lá, já faz no cartório a transferência do bem pro filho dela. Se só for um filho, um neto. Agora, se tiver 10 netos, como é que faz daí? Né? Aí já começam os problemas. Essa é a vantagem que a Ariane disse que vai ter um e eu tenho um só também. Então vai ser fácil, né? Meu pai, eu já pedi para... Esses dias ele queria já começar a dividir, eu não deixei. Falei, não, espera, nasceu da Ariane que Deus começa a fazer. Não quero isso, né? Deveria ter aceito, porque daí vai ser mais fácil, mas as partes que não estão envolvidas diretamente é que incomodam mais do que estão. Né? É fogo. Então, como é que eu resolvo? Tá aí a dica. Querem outra dica? Se forem casar com um homem casado, com um homem casado, casado não casa, né?
Com homem rico ou mulher rica, você faz um contrato que se a pessoa te abandonar, tá? Porque você é a pessoa rica, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. E eu já vi isso acontecer. E é verdadeiro. Meu colega saiu com a mochila. O cara era podre de rico. Podre. Saiu com a mochila da roupa dele. É o que ele tinha direito. Tá? Então, cara, é fogo falar isso, mas é necessário. Então, agora a Priscila vai fazer uma aula sobre a análise das demonstrações financeiras, Priscila. Por quê? Porque daí nós vamos entrar, né, na questão da teoria da agência. Então, eu vou dar a introdução aqui para explicar a teoria da... a Priscila vai ajudar nós a entender para eu entrar na teoria da agência, que é onde geram-se os conflitos aos quais nós estamos abordando. Por gentileza, então, o que é um fluxo de caixa, Priscila? Para quem não sabe. Dentro da contabilidade, o fluxo de caixa demonstra onde foi investido ou onde foi o desembolso do valor. Se ele foi em financiamentos, se ele foi em investimentos ou se foi para pagar fornecedores, impostos. Então, o fluxo de caixa demonstra para onde foi destinado os recursos dentro do que passou no caixa e no banco, basicamente, né? Isso. E serve para que isso? Serve para que a empresa tenha noção, olha, dentro de um faturamento de 100 mil, por exemplo, 200 mil, de 100 mil, 20 mil reais foi para pagar contas e impostos, 60 mil foi para fazer um investimento e o restante foi para outros gastos menores. Então, você consegue entender onde a empresa tem mais gastos, onde ela tem maior possibilidade de ter problemas financeiros, principalmente quando a gente vê que ela tem uma grande carga tributária ou onde ela tem um grande custo com folha de pagamento, fornecedores, ou onde ela tem um alto custo com financiamentos, que é o que a maioria das empresas hoje enfrenta. Principalmente na pandemia, teve muita empresa que captou recursos para se manter de bancos, financeiras, empréstimos, e hoje, quando a gente olha o fluxo de caixa delas, a gente observa que boa parte dos valores são pagos em juros, multas, correções bancárias, assim por diante. Me dá em percentual uma empresa, quando você vê que ela começa... Qual é o percentual no fluxo de caixa que ela já começa a ter dificuldades? A partir de 30% que compromete-se, eu já vejo como bem difícil. Geralmente quando... Só financeiro, você está falando? Só financeiro. Quando a gente... Ela chegar em 30%, daí já era mesmo. Quando ela chega, porque depende muito da infraestrutura da empresa, porque ela pode estar captando esses recursos para um investimento, Para investir, né? Mas não é para investimento, mas o que a gente observou aí, principalmente em 2020 e 2021, no fluxo de caixa das empresas, foi que realmente ela captou recursos e está hoje pagando os financiamentos e empréstimos que ela usou para se manter. Então, ela usou para uma folha de pagamento, ela continua tendo a folha e o empréstimo. Então, muitas das empresas... a realidade, o fluxo de caixa demonstra muito bem onde entrou e saiu o dinheiro. E também acontece muito com as empresas menores, que é o fluxo de caixa ser um pouco distorcido, porque há aquela confusão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio da pessoa física, né? Então fica muito claro também no fluxo de caixa quando não há esse controle, né? Você pode dar no meu lugar, tá? Tá convidado para o ano que vem eu ficar aqui só olhando. Explicou muito bem, parabéns. Alguém ficou com dúvida? Ela explicou bem, explicou, pessoal? Não merece um elogio? Não merece um elogio? Ela? Um parabéns? Sim, explicou muito bem. Parabéns. Ótimo, entendeu muito bem. Merece. Rapidinho, direto e objetivo. É exatamente isso. E o comentário final dessa ajuda do governo foi o que aconteceu mesmo. Não mudou absolutamente nada e o cara tem mais a despesa hoje. Ou seja, ele não investiu e tem mais uma despesa de empréstimo. Infelizmente. Que droga, né, que a gente está passando. Que droga, que momento ruim. Que momento ruim. Uma observação aqui também na hora de vocês fazerem um contrato, tá? Governança é contrato. É contrato, tudo tem que estar no contrato, definido. Povo, quando vocês forem, principalmente fazer uma sociedade, não aceitem assinar, dividir os lucros e resultados.
que a maioria das pessoas fazem isso, correto? Alguém quer fazer um comentário? Se é correto ou não é? Não é isso? Priscila, eu e você mesmo para conversar, não adianta, os outros estão só ouvindo hoje, né? Priscila, a maioria dos contratos é isso? Ou é um prolabore definido? E A mais maioria das empresas, dentro do que a gente observa, existe o prolabore, que é aquilo que se ofere impostos, né, tributação, que é o valor mínimo, mas há uma partilha entre os sócios que é distribuído de lucro, que é um valor fixo. Exemplo, que a pessoa tira lá tudo bem, é R$2 isso que mil eu queria saber. de Não, prolabore e tira todo mês 15 mil de distribuição de lucro. ok. Só que esses 15 mil reais são fixos, então não é nem distribuição de lucro. E geralmente é assim, 15 mil para um, 15 mil para outro. Aí daqui a pouco começa aquela. Aí que eu quero Poxa, eu tô chegar. trabalhando mais e você tá trabalhando menos. Não, Ou, por exemplo, um começa. esse é o teu exemplo. É esse outro exemplo que você vai falar. Quer ver? Fala. Certo, vai. Ou de repente resolve trabalhar de casa, home office, Não, ainda ou não. assume, Ainda não. outra e começa um trabalha mais ou traz mais resultados. Aí eu tô vendendo mais, eu que tô trazendo cliente, e daí começa aquele conflito. Eu quero ganhar mais e eles não desenvolveram uma metodologia de como que vai ser a distribuição. Qual que é o método para saber quem que ganha mais e quem que vai ganhar menos dentro dessa distribuição de lucro, né? Tá, é aceitável o seu argumento, muito bem, e é justo. Mas sabe onde que eu mais vejo, mais fácil do erro do contrato? E na hora que eu saio jantar com o cliente e você não sai, e eu gasto lá e apresento milão de janta e vai descontar do lucro? Nesse caso que você deu exemplo, é prolabore fixo, mas o resultado diminui. Eu jantei, tomei uma garrafa de vinho de R$500 e o outro cara ficou em casa tomando Coca-Cola e miojo. Isto, cara, é um descuido que eu acho que para mim é o mais que tem que tomar mais cuidado também. Vou pensar mais no que você me falou, tá? Não vou discordar, porque é ali na despesa que o bicho pega. Um gasta mais, outro gasta menos, e daí depois, se eu gastar mais, o resultado é menor e eu vou dividir igual. Tá Eu vendo? observo mais que a gente que tem a parte interna da empresa que a gente acaba não observando, né? Mas quando chega pra gente a discussão entre sócios, geralmente é no resultado. Eu trabalhei mais, eu trouxe mais clientes e eu tenho direito a uma maior percentual. Então, eles brigam. Na despesa, eu vejo mais discussão quando eles acham que houve uma fraude, que está tendo algum desvio. Mas quando fala de distribuição de lucro, é porque eu trabalho mais ou eu trago mais resultado. Tá bom. Posso dizer assim? Vou respeitar. Você tá na ponta. Fala, Magno. Professor, nesse quesito, e quando se trata de, por exemplo, sócio investidor, né? Isso está em contrato, né? Sim. E não conheço muito sobre o assunto, mas, por exemplo, eu vejo aí como Shark Tank e outros programas, o sócio, onde o cara entra como só investidor, investe um valor alto e muitas vezes ele quer uma parte maior da empresa, um retorno maior da empresa do que a pessoa que está me metendo a mão. Nesse caso aí, a gente está com um especialista falando nesse assunto. Nesse caso, como é que acontecem essas discussões? Né? Porque, tecnicamente, eu imagino também, às vezes eu penso que, poxa, eu iniciei um negócio, o cara está dando o dinheiro para eu tocar o negócio para frente. Mas o cara tem 60%, 70% da empresa? Você misturou várias coisas na mesma pergunta, tá? Você misturou muitos detalhes na mesma pergunta. E eu vou ter que ser sucinto nas respostas, tá? Primeiro, no primeiro Shark Tank, eles mordiam 70%, 50%. Se aprendeu que não se vende mais do que 10% da tua empresa. Isso é o correto. O Shark Tank é um show. Mais da metade dos apertos de mão que lá saem não se consolidam depois. Não se efetivam.
Sabia? Não sabia, né? Então aquilo lá é um reality show. Porque depois eles vão ver a documentação, a pessoa que foi lá propor a ideia não tem tudo aquilo que falou que tinha, e a maioria não fecha. A maioria não fecha. E isso mesmo falado pelo Samuel. Acho que você não chegou a ver a palestra do Samuel, ou já chegou a ver? E que ele participou... Não, eu cheguei a ver. Ele, não Samuel, mas um dos Shark Tanks, uma vez ele deu uma palestra falando aqui, sobre isso. Não, nem tudo... Não, aqui na nossa aula não, né? Não, porque aqui na nossa aula é diferente dessa entrevista. Aqui na nossa aula nós tiramos o couro do Samuel. O Samuel tem que dar os detalhes. Eu tenho uma cópia do contrato do Shark Tank, para você ter uma noção. Tá? Vocês nem imaginam o que está escrito lá. E nem vão imaginar e nunca saberão. Só se irão para o Shark Tank, né? Cara, é assim... o investidor anjo, o princípio do Shark Tank eu coloco o dinheiro para potencializar o teu negócio, nós acordamos um valor percentual e você tem um prazo para me devolver esse dinheiro. Essa é a resposta. Então ele não é eterno. O investidor anjo, ele tem um tempo. Ele não vai ser para sempre. Então o Shark Tank tem o objetivo de fazer acontecer aquele negócio, vou te dar 100 mil, você vai me devolver tantos mil em tanto tempo, desta forma. Depois, é um outro contrato que é refeito, se há interesse ou não. Beleza? Beleza, entendi. No caso, não é por tempo indefinido que ele é sócio e vai receber os lucros da empresa. Jamais. Jamais, até porque ele não faz isso porque... Você só está pensando que o negócio está dando certo. E quando o negócio, que a maioria dá errado, ele colocou 100 mil e o negócio deu errado, vai ficar com a dívida eterna do cara? Entendeu? Entendi. Então a gente está pensando positivo, mas a maioria, além de não assinar, dá errado. E aí o cara faz por prazo determinado, com datas específicas. E para romper depois um contrato desse também é difícil. É um contrato diferente do que um contrato de sociedade entre duas pessoas. Você não tem noção. 27 páginas. Posso continuar, Priscila? Claro, professor. Então pode falar. E rápido que tá voando o tempo, já tá na hora da atividade. Aqui ele está demonstrando as contas patrimoniais e de resultado. O resultado, basicamente, é o que a empresa auferiu de receita e despesa. É para foder, né, pessoal? É muito técnico, auferiu, né? É coisa demais de chique. Continua. É o que ela teve ali de resultado, efetivamente. Não, ela vendeu 100 mil reais e gastou 80 mil. Então, ao término ali, a gente tem o resultado 20 mil reais. Já o patrimônio, ele demonstra aquilo que a empresa tem quando terminou o exercício, como, por exemplo, o que ela tem no caixa, o que ela tem no banco, o que ela tem de investimentos, ativo imobilizado e o que ela tem a pagar, porque não necessariamente aquilo que teve de resultado e despesa reflete a realidade da empresa, porque lá no resultado e nas contas de resultado, ela tem aquilo que houve de ingresso de valores e o desembolso de acordo com o princípio da competência, mas então, dentro do balanço... para, que agora vamos fazer a pergunta. Simone, explique isso. Como é que não, o que ela acabou de falar, por que não dá para considerar só o DRE e tem que considerar o patrimônio? Na linha que ela vinha falando. Na linha que ela estava falando, não sei, professor, mas em resumo, o resultado seria o lucro. Perfeito, não, tranquilo. Mas assim, ela disse que, vou tentar, repita a frase para não ser eu, Priscila. Não dei a resposta ainda. Não lembra também? Não, dentro do resultado a gente tem o resultado do período, o que ela teve de receitas e despesas, e no patrimônio a gente tem o vislumbre total da empresa, o que ela tem de ativo, por isso que eu citei até os exemplos, que ela tem no banco, o que ela tem de investimento, né? E o que ela tem no passivo, o que ela tem a pagar, porque não necessariamente tudo está nas receitas e despesas, tem muitos outros itens que vão estar contemplados no ativo e no passivo, que não vão aparecer somente na DRE, como, por exemplo, um financiamento de veículo, um ativo
ativo, de graça. Não imobilizado. era para dar resposta, eu te falei para não dar resposta. Estou te odiando agora, estou te odiando. Era exatamente isso que eu queria tentar tirar do povo aqui. Só analisar o DRE, se entra um empréstimo, dá um lucro exorbitante. Se eu olhar só o DRE, correto? Se eu olhar o balanço, aí eu entendo que não deu lucro, porque eu tenho uma conta a pagar. Eu tenho um empréstimo a pagar. Concorda? Priscila. Não concordo, porque Não. quando você pega um empréstimo, ele não vira teu resultado. Ele entra como disponibilidade e entra como um valor a ser pago, e você só vai contabilizar a despesa bancária. Então, ele não vai afetar o teu resultado. Então, a tua DRE vai aparecer a despesa bancária, só que você não sabe a origem dessa despesa bancária. Olhando no balanço, você sabe que teu caixa está alto ou teu estoque está alto, porque você teve capital de giro para fazer aquela aquisição. E você tem em contrapartida um passivo, que é o empréstimo a pagar. Então, a entrada desse valor, ela não vai te reverter em receita. Ela vai te reverter em fluxo de caixa. Olha que depois eu vou te provar que dá para fazer isso, hein? E é aí onde que eu maqueio. É exatamente aí que começam as questões polêmicas. Que o cara mete como receita para provar que vendeu. Aí, eu tô falando no processo normal, professor. Eu tô te falando também que é o que fazem. É um processo normal. Mas, professor, não errado. sei se entra no caso, mas é tipo, quando a empresa ela tá meio que mal das pernas, o que ela faz? Ela antecipa o faturamento para mostrar para o banco que tem dinheiro. Também. Tipo assim, na empresa que eu trabalhava, tipo, no final do mês, por exemplo, a gente não tinha nem produzido o material, não tinha feito nada, a gente fazia a nota, tipo, como se já tivesse, entre aspas, entregado aquela mercadoria. Para quê? Tipo, isso acontecia lá por dia 20, Do dia 25. 1º você cancelava essa nota ou não? Sim, porque daí o que acontecia? Só para ele, o nosso chefe lá, conseguir dinheiro. Tipo, geralmente ele pagava os funcionários, daí ele fazia um empréstimo. Ele mostrava para o banco que tipo, ele tinha condições, sabe? Mas é essas coisas que o brasileiro faz. Priscila, eu como dono da empresa vou lá e coloco 100 mil reais na empresa. Como é que eu vou provar que não é um empréstimo, não é nada, e eu quero aumentar o resultado do meu negócio? Hoje, além da nota dizer, fiscal, você tem que fazer assim, 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 assado. Eu sempre penso que existem hoje no Brasil órgãos reguladores e controles. Toda movimentação financeira acima de 5 mil reais, ela tem uma declaração em contrapartida do banco. Então, assim, o teu balanço pode até refletir uma coisa que não existe, mas se você consultar os órgãos afins e que são correlatos, você vai descobrir que aquilo foi um empréstimo e não uma receita. Então, não existe a solução perfeita. Você pode fazer. Você pode ir lá pegar, colocar 100 mil no banco e emitir uma nota. Tributariamente, você vai pagar teus impostos e vai ficar ok. Mas os teus investidores internos, externos, ou até mesmo uma instituição financeira, tem como saber que você captou recursos. Isso chama-se... Essa é a aula de hoje que tenta evitar isso. E não se consegue. Porque o que você falou é o que se deve fazer. Porque se fizesse, essa aula não serve para nada. Pega a minha aula de hoje e joga fora, porque está tudo correto, está tudo feito certo. E por que existe, então, isto que eu estou explicando para vocês? É porque eles não fazem. Quando a Sirlene vem e diz, não, se fez isso para isso, por quê? Porque daí eu chamo de criatividade, contabilidade criativa, né? Para não dar outro nome. Porque o indivíduo tenta achar uma forma de uma outra... Entendeu? Não precisa falar muito, vocês já entenderam, né? Priscila, o que você falou é correto. É o perfeito. Mas aceite que não se faz isso na prática, não estou dizendo na tua empresa, pelas empresas. Não, eu nem tô dizendo que ela não existe, professora, que a gente tem que entender que o certo a gente tem que falar o que tá ali, que é o normal, né? Você, como contadora, vai falar... Contadora? né? Eu sou contadora. Por isso que a conversa é sempre assim com o contador, né? Ele é bem certinho. Nós, comercial, nós sempre achamos um jeito errado de fazer a coisa.
Eu sei. né? Nós tentamos sempre achar cada um coisa jeito que eu de escuto todo não dia ser que eu daquele acho tão jeito. criativo. E aí, se o governo tivesse uma equipe, ele fiscalizava todo mundo. Ele pega por amostragem. E aí o povo reza para não ser a amostragem. E é melhor eu pegar e conferir uma grandona do que conferir 50 pequena, né? Se é correto ou não, não vamos julgar. Tá? Pois não, Carlos? Professor, igual você estava falando, né? Fazer certas coisas que não são muito corretas, mas não é o próprio governo que força o empresário a não ser muito correto? Vamos dar um exemplo. Você estava falando que agora as despesas estão ainda maior, que não facilitou para vocês. Eu lembro muito bem, meu pai tinha mercearia. Então ele falava, eu não consigo fazer tudo 100%, porque senão eu não tenho lucro. É que tá gravando, não dá para falar tudo, entendeu? Eu sei. E também hoje em dia tá tudo amarrado, né? Mais cedo ou mais tarde, certo ou errado. Eu vou te dizer assim, ó, eu trabalho no Instituto Federal, então é um órgão federal. Eu vou te dizer o órgão que eu conheço que funciona perfeitamente, não tem falha. Chama-se Polícia Federal. Polícia Federal do Brasil, ela é perfeita, vocês não têm noção. A hora que ela quer saber da tua vida, ela sabe de tudo e ela tem todos os mecanismos. Que é esse cara que eu quero trazer no último dia para vocês. E ele vai corroborar, e se Deus quiser, nós vamos conseguir ele, para ele vir aqui. E aí vocês podem bombardear, porque todas essas coisas que eu estou falando aqui, vocês vão ficar remoendo até o final da disciplina, por não. A Priscila vai me odiar porque não concorda com o que eu falei, que não pode fazer isso. Eu sei que não pode, mas faz. Não estou dizendo que sou eu que faço, estou dizendo que você faz, né? Na prática, o povo faz. Quando a Carla diz que o pai não conseguia pagar todos os impostos, tem muita gente que não consegue pagar. Por quê? Porque se pagar tudo, morre. Então, o que se faz? Paga metade. Não é isso? Eu emito metade das notas, pago metade do imposto. Ou não pago nada de imposto. Tem gente que sonega 100%. E aí, minha gente? É para parar para pensar ou não? O que eu quero dizer para vocês é que esta disciplina surge em função disto. E por mais que você tente fazer certo, e daí lá no meio do caminho para você não perder um valor da ação, para não perder um recurso, para ganhar um empréstimo, você vai lá e muda de 2 para 10. Dos dois lados daí, né? Para fechar. E aí vem as análises, que daí a gente começa a se cair a casa quando você começa a fazer as análises cruzadas, né? E rastrear. Perfeito? Sim. Aí eu te pergunto o seguinte, eu fui lá e comprei um computador numa loja, tá? Um notebook. Comprei, o cara me deu a nota. Aí não sei o que aconteceu, dali 90 dias eu precisei da nota comprovar e eu descobri que depois que ele me vendeu, ele foi lá e cancelou a nota. E daí, Priscila, como é que se explica isso? Evasão fiscal? Tá. Cara, foi comigo, não foi com outro. Eu comprei um computador, R$2.000. O cara me vendeu, eu tenho a nota. Só que eu saio da loja dele, eu não sei o que ele vai fazer. Ele falou que cancelou a nota. Pra quê? Sim. Pra não pagar o imposto? Com certeza. Tá vendo? É um Acontece o tempo inteiro, né? Por isso que agora até... Por isso que vocês ganham dinheiro. Pensa assim, por isso que vocês Eles não ganham deixam dinheiro. mais cancelar, por exemplo, essa nota fiscal ao consumidor final, essa das lojas, assim que a gente vai, né? A Receita Estadual do Paraná, já sabendo desse artifício, né? Já tem um tempo curtíssimo de cancelar. Às vezes é minutos, né? Se você não cancela em minutos, a venda já processa aí para você fazer o estorno, né? Antigamente eram dias, né?
7 dias, E eu acho que agora era, né? a NFC, que é aquela pequenininha que sai ali na impressora de mercado, farmácia, ela já tem minutos para cancelar. E a nota grande, que é aquela que geralmente vem com a mercadoria que chega na residência, é um dia. Um dia Então, agora. E o cara em é, 2 horas cancelou. Era uma nota grande. exatamente. Então, E aí, como é que eu vou saber que ele cancelou? Só porque não sei o que aconteceu, que eu fui lá daí consultar a nota, coloquei o número, nota cancelada. E aí? O que eu faço, cara? Vou lá brigar com o cara? É isso que eu ia perguntar. O senhor chegou a questionar a loja? Eu fui, mas daí vai investigar o cara, daí você vai ver quem que é o cara. Eu prefiro estar vivo. Entendeu? O cara que faz isso já é bandido. O cara que faz isso já é bandido. É foda, né, Camila? Vamos dar uma paradinha aqui, interromper a gravação. É tenso, professor.